Olá, paz de Cristo Jesus, para você que nos ouve neste momento, nós estamos de volta para continuarmos com o estudo do livro de Shin Ramachin, que é o livro de Cantares de Salomão. Você é o nosso convidado especial, tá certo? Nós estamos estudando verso a verso este livro que tem como objetivo atingir o relacionamento amoroso. Ele foi preparado para este objetivo. Então não deixa de estudar esse livro. Nós estamos estudando aí verso a verso, fazendo aí um estudo desse livro proveitoso, capítulo por capítulo e verso por verso. Hoje nós vamos meditar no verso 15, mas do verso 14 para trás já está tudo aí gravado em nossas plataformas, tá certo? Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, etc. Olha o que diz o versículo 15, lembrando que é o noivo quem vai falar hoje, é o rapaz, o esposo. E olha o que ele diz: como você é linda, minha querida, os seus olhos são tão suaves e meigos como os da pomba. Esse é o verso 15. Perceba no elogio que ele diz aqui, que ele direciona aqui para a moça. E ele vai dizer assim: como você é linda, minha querida, diz a versão que eu estou usando, a Bíblia Viva. Depois vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Como você é linda, minha querida, os seus olhos são tão suaves e meigos como os da pomba. No momento em que o noivo faz este elogio, parece que, sabe, o rosto da noiva está coberto ali por um véu, e o que ele consegue detectar ou enxergar é os olhos suave, meigo e lindo dela. E ele já é motivo suficiente para ele então começar o processo de elogios. E ele vai dizer aqui, olha, como você é linda, minha querida. Claro, ele está aqui elogiando tudo. Ele diz, você por completa é muito linda. Aí ele diz, minha querida, os seus olhos são tão suaves e meigos como os da pomba, os das pombas. Ele enxerga com exaltidão e ele exalta os olhos suave e meigo daquela moça. Na nova tradução na linguagem de hoje, esse texto diz mais algo com mais clareza. Diz assim, olha: como você é bela, minha querida, como você é linda, como seus olhos brilham de amor. Aí agora você começa a entender por que a comparação dos olhos dela com os olhos da pomba. A maioria das versões diz olhar suave, cor suave, o vermelho era suave, né? O Salomão fala disso a respeito da cor do vinho, a sua suavidade ali no copo, quanto ele atraía os seus consumidores, os seus bebedores, ou os seus acólatras, melhor dizendo. Então o Salomão ele enxerga por completo aquela moça, mas o foco dele agora, porque ele vê o que está ali, podemos dizer assim, o que está exposto para que ele possa ver, porque o resto do corpo da moça está coberta pelo véu, pelo vestido, e ele diz assim, mas como você é linda, meu amor. Os teus olhos são suave e meigo como os olhos da pomba. Já nessa versão diz assim, como você é bela, que é a mesma coisa que linda, minha querida. Então perceba, aquela mulher bela e querida, ela é dele, porque ele está dizendo, como você é bela, minha, pertence a mim, querida. Como você é, diz o texto aqui, como você é linda, como os seus olhos brilham de amor. Então, o Salomão percebe que os olhos daquela amada, daquela bela moça, elas estão brilhando de tanto amor. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o Salomão escreve isso aqui, que ele está dizendo isso aqui, isso significa que ele tinha muita atenção a todo gesto, toda a forma como ela olhava, como ela se produzia para ele, e até o momento em que os seus olhos brilhavam de amor por ele. Você tem percebido isso no seu parceiro ou na sua parceira? Você tem tido essa atenção? Porque às vezes, sabe, querido,
a mulher, ela dá atenção, sabe, querida, até demais a nós. Às vezes ela dá sinais de que, sabe, o quanto ama, o quanto está desejosa de algo, sabe, quem sabe, de até fazer amor com o seu parceiro, mas o outro que está ali nem percebe isso. O quanto ela está desejosa, quem sabe, de se relacionar amorosamente com o seu parceiro, sexualmente, ou num diálogo ali, ou de uma demonstração de amor, que não precisa demonstrar amor somente nessas horas, mas o Salomão, ele está percebendo aqui como teus olhos estão brilhando de amor por mim. Você já percebeu isso em algum momento da sua vida? O brilho do amor estampado nos olhos do seu parceiro ou da sua parceira? O foco aqui agora é a moça, é a esposa, e ele vai dizer: como você é bela, minha querida, como você é linda, como os seus olhos brilham de amor. Então, a cada momento que ele se direcionia àquela noiva, a cada momento que ele, sabe, querido, vai até ela ou tem a oportunidade de falar com ela, de dizer alguma coisa a ela, sempre é uma expressão amorosa, exaltando, elogiando a beleza, tudo aquilo que a moça faz. Seu olhar, o brilho dos seus olhos, a cor dos seus olhos, entende? E aí o que acontece? Isso são algo que estimula, sabe, querido, o relacionamento. Isso é um estimulante amoroso da parte de um para com o outro. Então você percebe na maneira, ou se você ainda não percebeu isso, que aprendemos hoje com, sabe, o nosso patriarca que hoje não existe, o Salomão, mas que os seus escritos continua falando, ensinando e educando os relacionamentos amorosos. Então, preste atenção nos olhos da tua esposa, na maneira como ela olha. Às vezes um olhar diz tanta coisa, às vezes um olhar diz em silêncio 1000 palavras sem abrir a boca. Sabia disso? De ambas as partes. Então, se você estiver atento a isso, você vai entender. Então, querido, os olhos daquela moça diziam muito ao Salomão: como você é linda, como você é bela, minha querida. Os teus olhos estão brilhando de tanto amor. Então, que percebemos isso? Eu sei que talvez na sua jornada de casamento ou de noivado, não sei, mas tem alguma parte na sua vida em que você viveu isso aqui, ou que quem sabe está vivendo também. Olhar para a sua parceira e dizer: nossa, não precisou de você dizer-me nenhuma palavra, mas eu já li o recado, eu entendi. Teus olhos estão brilhando, desejosos de amor, famintas de amor, com sede de amar. Que Deus abençoe você e que você esteja atento à sua parceira, em nome de Jesus. Curte esse vídeo, compartilha e que a gente continue aprendendo com o nosso patriarca Salomão. Esse cara é um professor na arte do amor. Deus inspirou ele a mostrar o segredo para nós termos ali, então, um relacionamento saudável, um relacionamento que, sabe, querido, às vezes palavra não é tão necessário, mas às vezes um olhar, um sorriso, um gesto fala mais do que 1000 palavras. Pensa nisso. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.